Gente, hoje eu quero trazer para vocês os 3 pilares da correspondência jurídica. Ai, Fernanda, eu já sei o que é. É diligência, protocolo e audiência, não é? Não, meu amor! Pilares que eu construí e desenvolvi toda a metodologia do CAP, né? E a metodologia que eu aplico na Fórum Delivery, porque tudo que eu ensino aqui nas redes sociais é o que eu aplico na minha empresa. E é por isso que eu trago mais do que conceitos, né? Eu busco trazer, pelo menos, a prática da correspondência jurídica. E eu acredito que a gente precisa de pilares para sustentar os nossos negócios. Seja lá que for o seu negócio. Sem os pilares, o seu trabalho ele vai ficar muito vazio, né? Muito sem propósito. Vai te deixar mais fraco como profissional. É meio como se você estivesse fazendo só um trampo. Você tá fazendo um trampo, entendeu? Se você não tem pilar que te sustenta, a sua prática profissional ela se torna muito vulnerável. Quando acontecer qualquer problema e você não tiver um pilar que te sustente, você vai sucumbir. E o pilar, ele te lembra sempre por que você começou, de onde você veio e para onde você vai. Sem isso, você pode, sim, ser o melhor correspondente do mundo, você pode ser o melhor advogado do mundo. Se você não tiver os pilares, você não vai ter sustentação, beleza? E esse método que eu denominei como correspondente alta performance, ele me permitiu que eu saísse do zero em experiência e faturamento a faturar a casa de R$100 mil por mês com a correspondência jurídica. Foi o método. Foi do dia pra noite? Não! Vocês que estão me acompanhando agora aqui a primeira vez, eu sou empresária há 9 anos, exclusivamente na correspondência jurídica. Foram 9 anos desenhando, aprimorando o meu método. Eu tenho uma empresa no mundo físico, eu sou sócia de uma logística jurídica e essa empresa me permite esse faturamento por mês. O método não só permitiu, né, com que eu escalasse o meu faturamento, como ele me permitiu sair de alguns buracos que eu entrei ao longo dessa minha carreira como empresária. Eu quebrei já, e se eu não tivesse os pilares que eu vou ensinar hoje pra vocês, e se eu não tivesse o meu método, certamente eu ia sucumbir a uma depressão, eu ia sucumbir, talvez voltar pro mercado de trabalho, sei lá, eu ia desistir. E foi com isso que eu provei que é possível a atuação nesse mercado, em suas várias nuances, que a gente vai falar hoje aqui. Esse método é extenso, tá? Quem tem acesso a ele são os alunos do meu treinamento correspondente alta performance, como temos vários aqui do CAP. E esse método inteiro, ele é desenhado em cima de 3 pilares. O primeiro pilar, gente, sem dúvida alguma, é a organização. Isso é uma coisa que eu bato muito lá com os meus alunos. Eu falo muito aqui também nas redes sociais. O correspondente organizado, ele tem muito mais chance de crescer profissionalmente do que o bagunçado, do que o correspondente que não prioriza a organização como um pilar ou como algo, um pré-requisito, né, para trabalhar. A gente trabalha em cima de prazo de outras pessoas na correspondência, gente. Audiências de outras pessoas, prazos processuais, auditorias de outras pessoas, enfim. O tempo, ele não está nas nossas mãos. A gente não pode brincar com o prazo dos outros. E por isso, a organização, ela é fundamental. Você precisa estruturar, e eu vou falar aqui, ó, pontos que você precisa se organizar para uma atuação na correspondência. Vamos lá. Primeiro, quais ferramentas necessárias para ser um correspondente jurídico? Galera aí fica me perguntando qual é a melhor plataforma para atuar na correspondência jurídica e não tem nem câmera, nem celular para bater foto de processo físico. Não tem nem token para acessar um processo eletrônico. Então, que importa qual é a melhor plataforma se você não tem nem a ferramenta ainda? O que importa para você como que é melhor captar cliente se você não sabe nada? Concorda que sua preocupação tá estranha? É outra coisa que tem que se preocupar. Qual ferramenta é necessária para ser um correspondente? Então, real, assim, é câmera, é celular, é o computador, é a sua internet, preciso ter um portfólio, preciso ter uma carta de apresentação, preciso ter um site, eu preciso ter um cartão de visita. O que eu preciso? Isso são ferramentas. E isso tem a ver com organização. Segundo ponto, qual metodologia de processos internos você utiliza? Oi, Fernanda, como assim? Metodologia de processos internos. Quando chega a diligência, o que você faz com ela? Você fica olhando para ela, assim? Você anota num post-it? Como é que você faz? Você deixa ela lá na sua caixa de entrada? Aliás, como é a sua caixa de entrada de e-mails?
Fica tudo lá, tudo na caixa de entrada. Seja o que Deus quiser na vida. Aí quando você tem que devolver uma diligência pro seu cliente, você fica lá, meu Deus, onde tá o e-mail para eu responder? Fica lá perdido. Caixa de entrada zerada, todo dia às 6 horas. Eu sempre falei para eles mandarem um print da tela da caixa de entrada deles para eu ver que estava zerada. Porque a nossa metodologia de trabalho, quando usávamos e-mail, agora a gente não usa mais, desde 2018, chegou o e-mail, cadastrou, respondeu acuso do recebimento, moveu da pasta. E foi para onde, Fernanda? Foi para Nárnia esse e-mail? Não, foi para uma pasta da caixa de entrada, onde você vai mover tudo que chega depois que você cadastrar. Olha que coisa óbvia que eu tô falando, mas não. Então você precisa desenvolver processos, metodologias internas de cadastramento das solicitações, por exemplo. Porque você receber uma diligência é muito fácil. Você recebeu 50 diligências? Opa, onde é que eu anotei mesmo? Cadê o papel que eu anotei aqui, audiência? Só Jesus na sua causa, né? Você tem que entender se você vai trabalhar com planilha ou com sistema. E se você tá começando, meu amor, você vai trabalhar com uma planilha, né? Porque, cara, eu demorei não sei quantos anos pra desenvolver o sistema, foi caro pra cacete, entendeu? Amo, sou apaixonado pelo meu sistema, mas foi uma coisa muito cara. Então, se você tá começando, vai lá com a planilha do Excel, entendeu? Sei lá, seu método de organização. Mas você tem que saber qual que é. Ah, não sei, Fernanda, às vezes eu anoto no papel, às vezes eu anoto no Excel, às vezes eu ponho no Word, às vezes eu não ponho em lugar nenhum. Não, você tem que ter um processo, entendeu, gente? Não é essa bagunça. Qual o processo financeiro que você vai realizar? Seu planejamento financeiro. Primeiro, seu planejamento financeiro de quanto você quer ganhar. Com base nisso, você vai saber precificar suas diligências. Com base nisso, você vai saber quem são os seus clientes. E como é que faz isso aí, Fernando? Isso aí eu ensino lá no treinamento, né, gente? Isso tudo está alinhado com a sua vida profissional? A sua organização? Como assim? Não sei. Você é estudante? Você estuda à noite? Então você consegue fazer diligência durante o dia? Você já tem um emprego? Então você está fazendo a correspondência ali nas horas vagas? Como que funciona esse negócio aí, dessa correspondência na sua vida? Você precisa ajustar. Não é tipo, hoje não posso, não. Não, não posso. E de preferência, se você não tiver algum dia que você não possa dar atendimento ao seu cliente, substitua com alguém de confiança. Honestidade é o meu segundo pilar. Esse meu valor, ele tá muito alinhado com caráter. Eu ensino muitas coisas no meu curso, mas o caráter eu não consigo ensinar. Porque isso é da pessoa. Se a pessoa, ela não tem caráter, se é uma pessoa que pensa na maldade, que atropela os outros, que quer, acima de tudo, o seu bem, eu não posso mudar isso, né? Isso é caráter. Mas a honestidade que eu quero falar pra vocês, que é um dos meus pilares na Fórum Delivery, a honestidade nas minhas relações comerciais com os meus clientes, com os meus funcionários, com os meus correspondentes. Isso é muito importante pra mim, gente. Junto ao seu cliente, como que eu entrego a honestidade como sendo um valor para minha empresa? Eu não vou mentir. Então, se a gente não for para uma audiência, se a gente perder um prazo, se isso acontecer, e estamos sujeitos, principalmente às logísticas, né? Porque a gente faz a nossa parte, mas muitas vezes os correspondentes não fazem a parte deles. E a gente assume a responsabilidade. Mas eu vou ser honesta com o meu cliente. Eu vou falar realmente o que aconteceu. Eu não vou ficar de mimimi. E para mim, a honestidade, ela tem muito a ver com a autorresponsabilidade e com a humildade. Reconhecer o seu erro. Então, Fórum Delivery, quando o correspondente não vai em uma audiência, a culpa é da Fórum Delivery, que escolheu um prestador de serviço péssimo para realizar a audiência. A culpa é minha. Porque a honestidade, ela vai gerar um nível de escala. Quando o nosso correspondente é honesto e sincero com a gente consegue ser extremamente transparente com o nosso cliente e isso gera uma relação de confiança. Você quer me ver morrer no ódio? É quando o correspondente erra e não assume o erro. Ele quer ficar se justificando. E isso tem a ver com honestidade. Você é honesto com você mesmo e com o seu cliente. Você é sincero. Toda frase de uma pessoa que não tem autorresponsabilidade, ela vai começar com mas é que. Ou mas. Sempre. Você vai ver que uma pessoa não tem autorresponsabilidade quando ela começar a frase desse jeito. E o meu terceiro pilar, que eu amo, sou apaixonado também, é a visão empreendedora. A visão empreendedora, a proatividade, a excelência no trabalho, o foco no sucesso do cliente, tudo isso faz parte da visão empreendedora. Se liga agora essa parada que eu vou falar aqui, ó. A correspondência já foi, por muito tempo, tratada como um subtrabalho. Aqueles
que se submetiam a realizar a correspondência eram pessoas fora do mercado, que não se adaptavam às regras, que queriam liberdade, mas principalmente que não tiveram opção. Eu ainda vejo por esse ângulo, tá? A questão de pessoas que não se adaptam a muitas regras e que querem a liberdade. Eu ainda sou adepta a essa opção, porque dentro do mercado jurídico, quando você empreende, é o caminho para você ser livre desse tipo de coisa. Eu ainda sou assim, mas eu nunca fui o tipo de pessoa que considerava a correspondência como um subtrabalho. Isso não. Até porque, gente, eu sou uma pessoa que tem muito amor próprio e eu jamais iria me submeter a um subtrabalho. Se eu resolvi trabalhar nisso, é porque eu queria trabalhar nisso. Porque eu sou muito boa pra fazer o que eu não quero fazer. Você é louco? Quando eu comecei, foi uma escolha que eu fiz por não ter outra escolha naquele momento. Quem conhece a minha história sabe. Não fui aprovada na ordem, tive que me desligar do escritório. Todos os empregos que apareceram pra mim era pra ganhar R$1.000. Eu não queria. Mas, Fernanda, qual o problema? Eu não queria, não tem problema nenhum. Quem quer ganhar R$1.000, ganha R$1.000. Eu não queria ganhar R$1.000. Por quê? Não dava pra sustentar minha vida. Eu morava em São Paulo. Eu já era uma mulher formada, com 27 anos na cara, não queria. Eu queria mudar a minha vida. Mas isso nunca significou que eu faria de qualquer jeito, que eu seria mais do mesmo. Entende? Muito pelo contrário, eu sempre procurei me destacar com as minhas qualidades. Eu tenho consciência, hoje, cada vez mais, conforme eu evoluí no estudo, né, da inteligência emocional, cada vez mais eu tenho consciência dos meus defeitos e das minhas qualidades. A época que eu comecei, eu não tinha essa consciência dos meus defeitos e por quê e de onde eles vieram. Eu tinha consciência das minhas qualidades. Então eu falei, vou focar nisso e vou ser a melhor. Eu não tinha plano B, né? Vocês já sabem dessa minha história. Então eu quis ser a melhor. E quais eram as minhas qualidades naquele momento? Eu queria pé na rua. Eu queria ganhar dinheiro, eu queria ganhar experiência, eu queria me relacionar. Eu gostava disso. Eu sou uma pessoa rápida, que tem pensamento muito rápido. Às vezes eu acho que eu falei e eu nem falei, mas meu pensamento é tão rápido que eu acho que eu falei. É um ponto positivo pra mim para determinados tipos de clientes, que é no meu caso, que é o contencioso. E é muito doido isso, né? Eu coloquei assim, não se prender às regras dos outros. Quando você empreende, sabe aquele papo assim? Não quero mais ter um chefe. Você vai ter vários chefes. E cada um vai pensar de um jeito. E cada um vai ter a sua verdade, os seus problemas, o seu mau humor, a sua TPM. Mas, por outro lado, você é o CEO da sua própria vida. Quando você consegue chegar num patamar de quem manda aqui sou eu, e esse é o meu jeito, você pode começar a selecionar as coisas que você quer. Você não pode ser burro de fazer isso no começo, mas depois de um tempo você vai fazer. E você vai ganhar um jeitinho muito especial de conseguir conversar com seus clientes. Então, aquele ser humano insuportável que é o seu cliente, você vai ter um jeitinho especial de falar com ele. Isso faz parte de você empreender, você desenvolver habilidades que eu desenvolvi a duras penas. Eu não sou a pessoa mais amável desse mundo, mas eu tive que ser. Para você dar certo, você precisa ter um olhar empreendedor. Caso contrário, você vai ser mais do mesmo. E para você ter uma visão empreendedora, você precisa conhecer do negócio. Eu comecei com uma visão empreendedora dentro dos limites que eu tinha naquele momento. Eu evoluí. E como que eu evoluí? Arada assim, ó? Igual uma planta? Não. Eu evoluí trabalhando, errando, precificando errado, precificando certo, fazendo parceria certa, fazendo parceria errada. Foi assim que eu evoluí. E aí hoje eu tenho uma outra visão sobre a correspondência jurídica. Quando você amplia a sua visão, você entende que a correspondência é o meio, você vê muitas oportunidades. Vamos recapitular então aqui os 3 pilares que eu considero como fundamentais para começar na correspondência. Primeiro pilar, organização, nas suas mais variadas nuances aí. Segundo pilar, a honestidade. Honestidade em seus relacionamentos comerciais, profissionais e pessoais. E terceiro pilar, a visão empreendedora. Eu digo assim, sem um desses 3 pontos, o banquinho não fica de pé. Então, se você pode ser super empreendedor, mas se você não é honesto, mais cedo ou mais tarde, o peixe morre pela boca. E se você não tem uma visão empreendedora, as chances são que você vai continuar fazendo mais do mesmo. Por isso que, para mim, faltou um desses 3 pilares, a casa cai. E se você está chegando agora no meu universo, no universo da correspondência jurídica, eu tenho certeza que entendendo o trabalho e fazendo tudo direitinho, em pouco tempo você vai conseguir um excelente retorno financeiro com a correspondência. Agora, se você entendeu, se você achou legal esse vídeo, curte aqui, deixa um like pra mim, compartilha aí com seus amigos esse canal, eu tenho certeza que você vai contribuir com muita gente que não conhecem o correspondente jurídico. E aproveita e me segue lá no Instagram, porque os stories e o meu feed
tá recheado de dica para você começar. Dicas sobre precificação, como que você vai captar seus primeiros clientes, como que você vai fazer parceria, como você vai se organizar, enfim, um mundo de conteúdo gratuito lá para você. E aqui no YouTube, se inscreve e aperta o sininho para você receber todas as notificações. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até lá. Até o próximo.